Quem tá aí, Mari, com a gente? Olha, hoje a gente tem a Mel, diretamente de Araçatuba. A cidade ontem teve um vendaval, a galera ficou sem energia, mas hoje ela tá lá, firme e forte. Levantou poeira. Levantou, sacudiu, levantou a poeira. O Nitoledo e tá hoje, presente. O Nitoledo tá presente e tá. Não, galera de Araçatuba, um beijão Vale pra nota, vocês. vale nota, hein, a galera Mel? tá em peso, né, Silvio? No Festap. Ela não está só. Não, ela não está só. Ela está com o palestrante, que é o Maurício, mas vou passar a bola para Mel apresentar. Dupla Mel Mal. Mel Mal, boa tarde. Boa tarde, Olá, boa pessoal. tarde. Boa tarde para todo mundo que está assistindo. Saudade do Festap presencial. Eu sou a diretora regional da APP Araçatuba e eu estou muito honrada de participar dessa edição online do Festap. Confesso que eu era a presença confirmada nessas 30 e poucas edições das 64 que o Festap completa esse ano. E o Festap sempre referência, não só para mim, quando fui estudante, mas também para os nossos alunos e hoje muitos profissionais no mercado. Então, a gente fica muito feliz. Como a gente ama o Festap, antes de chamar nosso convidado, eu queria agradecer muito a organização da APP Brasil, a Cris, a Geni, o nosso querido presidente Silvio Soledad, com essa gestão participativa, colaborativa, a diretora Renata Alcalde, minha parceira de vida também. Quero aproveitar e agradecer aos meus alunos de publicidade e propaganda da Unitoledo, os alunos de jornalismo que estão aí também prestigiando o nosso evento, e, com certeza, aos nossos anunciantes, aí, nossos apoiadores, a The Stream, Globo, Ótima, SBT Games e TEDs, e nossos parceiros, Big B, Compasso Colab, EditaCast e SPM. Vamos lá, gente. Para falar de mídia e dados, chamo o nosso convidado, Maurício Felício, Senior Media Manager da Century e professor da ESPM. Maurício Felício é formado em comunicação, mestre e doutor pela USP, com atuação vertical em comunicação digital e seus impactos na nossa realidade. Atua há anos em mídia, dados e treinamento, tendo em sua história algumas das maiores agências e empresas como a Almap, Grupo DAM, WMACAN, VW, Chevrolet, Fiat, Latam, WhatsApp, Cielo, Kimberly-Clark, Nubank, entre outros. Bem-vindo, Maurício. Muito boa tarde, obrigada. E tenho certeza que essa tarde de sábado vai ser enriquecedora para todos nós. Boa tarde, Mel. Boa tarde a todos do Festap. É sempre um prazer incrível estar aqui com vocês. Eu acho que o nome da nossa profissional que acompanha a gente aqui, que é a Maíra, também, que está ajudando a gente com a tradução. Então, boa tarde para todos, sejam muito bem-vindos. Estou muito feliz em conversar com vocês aqui hoje, mas ainda tenho que aprender Libras melhor. Então, vamos todos aqui, eu vou contar com a Maíra para me ajudar bastante. É um prazer sempre participar do Festap. Festap, eu acho que é o momento em que a gente se conecta com vários níveis do mercado e com uma humildade tremenda, né? Então, a gente se conecta com questões, dúvidas que são cruciais, são importantes, são aprofundadas e, ao mesmo tempo, a gente traz elas sempre com um interesse genuíno de torná-las cada vez mais acessíveis para quem está dentro do nosso mercado, para quem está querendo entrar dentro do nosso mercado. Então, é um prazer estar com a APP. A APP é uma entidade que mobiliza muito o nosso segmento, o nosso mercado, e toda a administração, toda a gestão da APP está de excelente trabalho, parabéns mesmo que a gente tem que dar, porque essa mobilização toda e ter esse vigor para manter todas as nossas atividades, mesmo no momento em que é um momento pandêmico e que a gente está no meio do caminho, vai voltar tudo, não vai, mas com certeza no ano que vem, Mel, a gente vai se encontrar presencialmente para o próximo Festap e com muita gente online e presencial para a gente fazer cada vez mais esse grande movimento continuar. Então, mais de 60 edições, é sempre um orgulho participar de algo que tem uma história tão grande e tão profunda. E hoje aqui o meu desafio é conversar um pouquinho, provocar um pouquinho, dentro de um tempo ágil, mas
que é a nossa primeira grande conexão, ou seja, daqui para frente, precisando de mim, todo mundo, fiquem à vontade, através da app, através da SPM, através dos canais, a gente conversa, a gente continua trocando conhecimento, porque o conhecimento ele só cresce se a gente fizer ele conjuntamente. Então, a provocação aqui de hoje é dados, consumo, publicidade, a nossa vida. E aí a gente já está muito acostumado a ouvir as pessoas dizendo, eu tenho que fazer uma campanha baseada em dados, eu tenho que tomar decisão baseada em dados, e é muito comum, é um lugar comum já no nosso mercado. Então, em várias reuniões com o cliente, ou do cliente com a agência, ou com o veículo, a gente tem aqui vários parceiros, a gente tem a SBT Games, a gente tem a Kids, a gente tem a Globo, a gente tem o pessoal da Edstream, a gente tem o pessoal da Ótima, todos eles sabem, todos eles estão com a gente no dia a dia quando a gente faz uma reunião e diz, essa campanha é uma campanha de performance, essa campanha é uma campanha de awareness, mas todas as campanhas são baseadas em dados. Então, hoje em dia já não tem mais aquele anunciante que ele investe por investir, que ele coloca porque ele tem um feeling, um sentimento, uma sensação, ou ele aprendeu na vida dele que o que importa é colocar a mídia em tal veículo, em tal canal. É óbvio que a gente ainda tem alguns vícios de mercado, no sentido de que, vez ou outra, alguém prefere um ao outro, e uma preferência nem sempre baseada em muita informação. Mas não há mais reuniões, não há mais tomada de decisão que aconteça sem dados, sem informação. Então, para começar, eu vou separar. A gente tem o senso comum de dizer que a gente faz as campanhas baseadas em dados. Se você faz campanha ou quer fazer campanha baseada em dado, o primeiro ponto é estar errado. Você tem que fazer baseado em informação. Ou seja, eu preciso de dado. Então, a gente vai trocar um pouquinho a expressão. Não é baseada em dado, é baseada em informação e para isso eu preciso do dado. Então, o primeiro ponto que a gente vai fazer aqui hoje é a diferença entre dado e informação. Dado é algo observável, coletável, catalogável no nosso mundo. Qualquer coisa pode ser um dado. Um dado é quantas pessoas ao longo do dia você vai encontrar na rua que usam máscara ou não usam máscara. Isso é um dado, você vai contando. Encontrei 50 pessoas, das quais 40 estavam de máscara, 10 estavam sem máscara na rua. Qual é a temperatura média da minha cidade ao longo dos últimos 30 dias, 30 anos? Isso é um dado. Se torna informação quando eu reúno dados, ou seja, no plural, eu busco mais de um dado no mundo que tenha um certo vínculo, eu aproximo ambos, aproximo todos com um objetivo claro e tento entender se há relação entre eles para me permitir conhecer o mundo. Então, campanha baseada em dado é o que a gente faz quando eu decido rapidamente se o custo por 1.000, se o custo por clique está alto ou está baixo. Isso é um dado. Agora, a informação é por que esse custo por 1.000, esse custo por clique está alto ou baixo naquela segmentação para aquele público. Então, daqui para frente, entrou numa reunião, alguém disse, vamos fazer a nossa campanha baseada em dados. Aí você diz, e informação também. Aí você vai ser a pessoinha da semântica. Mas por que é importante a gente fazer essa distinção? Porque apesar da gente já ter entendido que a gente tem que entrar nas reuniões munidos de dados e informação, é muito comum que, vez ou outra, a gente confunda as duas coisas e se dê por satisfeito quando a gente tem só um dado em mãos e não uma informação. E se o nosso mercado já entendeu que sem dado e sem informação ele não vai para frente, uma parte dele ainda está só no nível do dado. Daqui a pouco o mercado inteiro vai estar no nível da informação. Então, todo mundo ainda tem certa licença poética de confundir dado e informação ainda nos nossos tempos. Mas daqui 2, 3, 5 anos, essa licença poética não existe mais. Então, se você já faz parte desse mercado estagiando, ou sou um analista de comunicação, ou sou um diretor de comunicação, e minha equipe ainda confunde isso, ou eu ainda confundo isso, está em tempo. Se você está estudando agora, entrei esse ano na faculdade, estou adorando, é a hora de você entender isso com clareza. Daqui 5 anos você se formou, daqui 5 anos essa nova geração formada vai chegar no mercado sabendo claramente a diferença entre dado e informação. E imagina você tendo que tomar um banho de conhecimento e de análise de negócio
de uma pessoa que acabou de chegar na tua equipe porque você confunde dado e informação o tempo inteiro. Então, primeiro grande ponto, dado qualquer coisa observável, informação eu junto os dados e coloco eles em contexto e com um interesse próprio. Então, não há nada no mundo que a gente não consiga quantificar. Por mais que a gente tenha que lembrar que o que eu quantifico não é o mundo, mas representa o mundo. Significa o quê? Quando eu digo que encontrei 50 pessoas na rua, das quais 40 estavam de máscara e 10 estavam sem máscara, não significa que essa é uma verdade universal, ponto 1, e não significa que eu fiz a melhor das mensurações. O que eu quero dizer com isso? Pode ser que das 10 que eu vi sem máscara, elas acabaram de tirar a máscara e viraram um quarteirão. Tomaram um sorvete e puseram a máscara de novo. A minha observação no mundo, ela sempre vai ter uma distorção. Então, eu tenho que entender que os dados coletados, eles passam por um critério para serem consolidados, trabalhados da forma como a gente recebe ou como a gente guarda eles, né? Então, esse tratamento também é importante, porque ele pode mudar a nossa relação com aquilo que a gente observou. E transformar esse dado em informação é difícil, porque eu posso fazer essa observação em São Paulo, em Araçatuba, em Ribeirão Preto, em Guarulhos, e cada lugar me trazer um dado diferente. E aí eu me pergunto na sequência, mas a temperatura média, será que impacta no uso da máscara ou não? Se a pessoa estava fazendo exercício físico, ela tem uma propensão maior ou menor a usar máscara, ainda que no período pandêmico? Ou seja, quando eu busco outros dados e coloco eles juntos, eles começam a se tornar uma informação. E qual seria a informação, então, dessa minha análise? Que talvez, quanto mais quente, ou se a pessoa está fazendo um esporte, que é um esporte de movimento, que é um esporte mais aeróbico, ela tem uma tendência maior a ficar sem máscara. Quanto mais frio ela aceita melhor, ou se ela estiver só caminhando, ela aceita mais utilizar a máscara. Isso começa a ser uma informação. Do dado para a informação, então, eu preciso colocar minha energia, meu interesse, minha mente para processar e colocar os dados próximos. Da informação para o conhecimento, eu preciso de tempo. Interesse, energia e tempo. Porque eu só conheço algo quando eu fiz várias e várias e várias análises de várias e várias informações com várias estruturas de dados. Então, uma jornada longa para você ser conhecedor de algo, né? Aqui a gente lembra um pouco daquela transição entre o que é ser inteligente e o que é ser sábio, né? Inteligente eu posso ser ainda que eu não seja sábio. Eu só consigo ser sábio ainda que eu seja inteligente. De que forma? A inteligência é conseguir articular as informações. Ser sábio é fazer isso entendendo impactos mais complexos na vida humana, na própria vida e na vida em sociedade. A inferência também, né? A inferência. Ela é imprescindível nesse processo de análise. Exatamente. Né? Porque todo o contexto social, econômico, político acaba interferindo nessa análise que você faz. Então, eu sempre falo para os alunos que a inferência é um processo que traz informações para nós, não só os dados, assim como você está colocando, que está maravilhosa. Essa aula está maravilhosa. E esse ponto é muito importante, porque se eu não sei que eu preciso inferir algo, ou seja, eu tenho dados, transformo eles em informação, mas eu não vou conseguir ter tempo suficiente, recurso suficiente para testar tudo e ter certeza absoluta que aquilo representa plenamente a verdade, a realidade do mundo. Aí a gente começa o processo de inferência. Se eu não sei que isso acontece, e esse processo vai acontecer, eu assumo como grande verdade alguma coisa que, na realidade, foi construído através de premissas. Então, eu preciso, como pesquisador, e todo profissional é um pesquisador em essência, eu, como pesquisador, preciso saber que aquela informação que eu carrego, que eu levo adiante, que eu ensino, ela tem circunstâncias nas quais ela foi conhecida e construída. É uma construção, a gente produz informação no mundo, ou seja, a gente olha o mundo e o mundo acontece mesmo que nós não estejamos aqui. Mas na nossa presença a gente cria condições de coleta, tratamento e interpretação desse dado para que ele se torne informação. Então a jornada longa, né?
E aí eu preciso... E aí a gente fala assim, eu não sou um pesquisador. Oxe, todos nós passamos pela faculdade, ou estamos passando por ela, e a gente vai ter obrigatoriamente metodologia de pesquisa. Porque a universidade, a faculdade, ela forma pesquisadores com o efeito colateral de se tornarem bons profissionais. Então eu vou para a faculdade porque eu quero aprender a ser profissional de tal coisa. Aí a gente engana vocês, porque a hora que você entra na faculdade, você vai ser ensinado a pensar. Você vai ser ensinado, e é um pensamento estudado. Não é que você não pensa antes disso, é que nós vamos dar técnicas e metodologias do pensamento científico, que casualmente, com um efeito colateral, vai te transformar num profissional melhor dentro de um campo de atuação. Então, para a gente começar um pouco dessa provocação, acho que vale a pena a gente olhar um caso, que é um caso que me intriga bastante, e ele é um caso brasileiro, porque muitas vezes o dado existe, ele está disponível, mas conseguir lidar com esse volume de dados, ou não falei informação, tá? O volume de dados que tem disponível na internet, para transformá-los em informação e da informação transformar em atitude, hoje em dia, por mais que a gente tenha o dado muito barato, então é barato ter acesso a vários dados, mas é caro, é custoso conseguir processar tudo isso para transformar em informação. Então vamos dar uma olhada no primeiro video case, que ele vai ajudar um pouco a gente a entender como que dado, informação e o processo de transformá-lo em atitude é difícil e custoso, e a gente pode facilitar quando a gente sabe o que a gente espera do mundo. Vamos rodar o video case para a gente ver. 2018 é ano de eleição aqui no Brasil, ou seja, vai ser aquele momento que o político vai sair da toca, beijar a criancinha na rua, ajudar senhor de idade, mostrar que ele é um cidadão do bem. Porém, quando eles derem as caras, a gente tem que tirar as máscaras. O Reclame Aqui lançou um aplicativo que eu acho genial, que é o detector de corrupção. Você vai baixar esse aplicativo, você vai apontar a câmera para qualquer político que você quiser. Ele detecta o rosto do político e depois te diz exatamente aquilo que está acontecendo judicialmente com esse candidato, com esse político, enfim. Vamos ver. Faz uma foto aqui do senhor para ficar bem bonito, ó. Tá, Ronaldo, tá aqui, ó. Falou que o senhor foi condenado aqui, ó. Processo improbidade administrativa com dano ao horário. Tá cheio de coisa, tá bem grande aqui o seu. Eu sou 2 vezes governador, 1 vez prefeito. Quer ver? Faz uma foto sua, você vai ver se você vai gostar. Sérgio Souza, mas apareceu um negócio ruim aqui pro senhor. É alvo de ação civil de improbidade administrativa com dano ao erário movida pelo Ministério Público Estadual. É verdade isso daqui? É fato, é uma ação civil pública. Agora eu queria saber o que parece positivo aí. Positivo, parece que o senhor tem um belo de um terno. Está condenado também por improbidade administrativa devido à má gestão e desvio de finalidade de 50 milhões no Fundo Estadual de Combate à Erradicação da Pobreza. Tá errado também esse? Tá errado também. Aqui, ó, é alvo de inquérito policial. Que isso, rapaz? Deu aqui, rapaz. O que é Celeste? Conluio da Celesc, empresa... Tá errado, então. Errado. Não tem nenhum processo, graças a Deus. Ah, isso aí é uma placa minha que um rapaz botou numa área lá. Fizeram uma confusão lá. E aí foi pra justiça. Coisa boba. É alvo de inquérito por uso de documento público falso para fins eleitorais e tá errado também. Tá errado. Mande corrigir. Tá dizendo aqui que o senhor foi condenado em ação civil pública. Já te digo, como eu era o presidente do hospital, eu fui envolvido no processo. Mas e essa daqui que é alvo de ação civil de improbidade administrativa? Também, tranquilo, bem tranquilo. Tá condenado aqui. Tá condenado em quê? Tá tremendo não, né, deputado? Não. É réu em ação civil público dano ambiental movido pelo Ministério Público Estadual. Não, ganhei ação. É réu em ação civil pública por improbidade administrativa movida pelo Ministério Público Estadual. Também arquivada por falta de provas. Peculato e crimes contra a administração pública, 13 anos de prisão. Meu filho, você outra que essa coisa sua não funciona. Isso aqui é público. Meu querido, essa merda tá errada. Isso aqui é uma sacanagem. Passar bem. Obrigado. Senhoras e senhores, por hoje é só. Lembrando que todas as informações dos políticos são públicas e você pode consultar quando quiser. A melhor maneira, eu acho, que é baixando o aplicativo. Você vai apontar a câmera para a imagem do político que você quiser e aí é só consultar. Bom voto. E é curioso que
Olha, o apresentador, no final, ele fala: e todas as informações sobre os políticos são informações públicas. Aí a gente acabou de entender que aquilo ali ainda era um dado. Quando a gente coloca para dentro do aplicativo, começa a ter uma estrutura de informação, né? Vale a pena, Mel? Faz sentido ali, né? Com certeza, com certeza. Esse case foi premiado, inclusive, né? Foi. E eis a questão. Por que é relevante? Imagina que você encontra um político na rua te pedindo voto. Primeira coisa. Aí você diz: espera, galera, vamos primeiro perguntar qual é o nome dele, para descobrir se nas redes, nos primeiros resultados do Google, vai aparecer alguma coisa sobre ele. E a gente aqui da publicidade e da comunicação já sabe que tem muita estratégia de SEO. Ou seja, eu posso fazer o SEO positivo, quanto eu posso criar estratégias para jogar os resultados negativos para a segunda, terceira, quinta página do Google. Então, as estratégias podem ajudar a gente a conhecer melhor e mais rápido o que está acontecendo com uma figura pública, não precisa ser um político, uma figura pública, mas também podem jogar essa informação bem lá para trás da história dessa pessoa. Então, como é que a gente no dia a dia, como é que o teu amigo, o teu primo, o teu pai, a tua mãe, o seu tio que propaga a notícia no WhatsApp, como que todos nós temos ferramentas que facilitam com que nós obtenhamos dados específicos e transformemos isso em uma informação dentro do nosso contexto? Então, ali, e ainda enquanto ele traz informação sobre um determinado político, eu posso ainda achar que aquilo é uma grande informação, mas ainda é um dado. Se torna informação na medida em que eu consigo olhar para aquilo e aplicar dentro de um ecossistema. Ali, por exemplo, um deles diz: isso daí eu ganhei. E aí eles vêm com a informação de que não, que perdeu. Isso começa a ser uma informação para mim. Porque o primeiro dado é que a ação está lá e ele perdeu. O segundo dado é que este político, mesmo tendo perdido, diz para mim que ele ganhou. Isso já torna uma informação para mim. E qual é a informação? Não adianta contestar ele diretamente, porque o que ele me diz não condiz com os dados que eu tenho sobre o mundo. Então, nunca uma informação um dado isolado se tornará informação. A informação só é produzida quando eu consigo aproximar dados e dados e dados dentro de um contexto específico. E é óbvio, quando a gente fala assim, você é alvo de um inquérito, significa que essa pessoa é culpada? Ainda não. Mas quando ela foi condenada, aí a gente tem outra questão judicial que já diz: esta pessoa dentro da instância tal foi condenada, né? Não estou dizendo que ela vai perder todas ou ganhar todas até o final. A questão é como que a comunicação está baseada em opiniões, dados, informações e conhecimentos. São níveis diferentes. Você ia comentar alguma coisa, Mel? Não, eu ia falar que esse é um case também que exemplifica a responsabilidade social da propaganda e do publicitário que está tendo a realidade, a atualidade, né? Vem de encontro ao publicitário ter esse conhecimento acerca da política, da economia, etnografia, antropologia, e a academia possibilita isso. Exatamente. E inclusive, quando a gente vai para a faculdade, quando a gente está fora dela, às vezes a gente tem uma visão mais próxima, mas na maioria das vezes a gente não tem. A gente chega na faculdade e descobre que tem que fazer antropologia, sociologia, filosofia, aí tem que fazer teoria da comunicação, metodologia de pesquisa. Mas para que tudo isso? Para que quando a gente chega no mercado, a gente não olhe para a tecnicidade excessiva do fazer a comunicação. Porque, do outro lado, as pessoas, óbvio que a técnica é extremamente importante, mas conhecer o outro é ainda mais importante. Porque no diálogo com o outro, a técnica vai se ajustar com públicos interessados. Sem eu conseguir estabelecer uma conexão com os públicos, nenhuma das técnicas vai funcionar. Quem acredita que a técnica prescinde a relação humana está lá no Entre Guerras, na teoria da comunicação, que fala da agulha hipodérmica ou teoria da bala mágica. Achar que tem uma receita lógico-direta, matemática, entra um pouco na cibernética, mas bebe dessa teoria de que tem uma agulha hipodérmica, ou seja, como se fosse um medicamento que eu aplico em alguém e vai fazer efeito em todo mundo, que é o que acreditava-se lá atrás. Inclusive, a metáfora da agulha hipodérmica já nem funciona no dia de hoje. Tanto que hoje em dia a gente já referencia essas teorias como teoria da bala mágica, pensando mais ou menos em um projétil. Ou seja, se eu estou no meio de uma guerra e alguém dispara um projétil na minha direção, eu posso ser budista, cristão, posso ser o que for. A bala vai encontrar o meu corpo e vai me atravessar.
ou seja, minha vontade, minha crença no mundo, não resiste em si à realidade material da bala que vai passar por mim. E aí a metáfora diria, tem algum jeito de fazer a comunicação que transforma a minha mensagem nessa bala. E a pessoa, não importa o que ela quer ou não quer, ela vai receber a minha mensagem e entender o que eu quero que entenda. Porque nem mais agulha hipodérmica funciona como metáfora, porque hoje em dia a gente já sabe que para você funciona melhor ibuprofeno, para tua mãe funciona melhor dipirona, para o teu melhor amigo paracetamol. O que é isso? Mesmo os compostos fármacos têm respostas diferentes em cada organismo. Se nem o remédio funciona igual para você, para mim, para tua mãe, para tua tia, para o teu primo, para o teu melhor amigo, quem dirá uma técnica comunicacional? A técnica, ela necessita estar sobre uma relação de diálogo, de comunicação. Ela facilita, ela entrega, ela integra, porém, ela por si só é esvaziada. Sem essa conexão e esse interesse mútuo estabelecido. Então, conhecer o outro é necessário. E aí, além disso, eu tenho um outro case que eu não trouxe aqui para vocês hoje, mas é fácil de consultar e eu acho que a maioria já deve ter visto. Quando o Reclame Aqui, crescendo muito, fez uma campanha maravilhosa que ele convidou vários diretores de CRM, ou seja, de call center e afins, das principais empresas que tinham um nível alto de reclamação no Reclame Aqui, para jantar. E aí essas pessoas chegaram no restaurante e iam comer e aí pediam o prato. Aí traziam o prato errado. Ou demorava para... Eles eram últimos a serem atendidos. Quando eram atendidos, aí vinha uma pessoa e pedia o pedido de novo. Ah, é que eu perdi, desculpa. Aí depois demorava para trazer. Trazia o prato errado. Ia lá e trocava, derramava tudo. Aí uma hora ele falou assim, eu quero falar com o gerente, eu quero falar com alguém, vou reclamar de vocês. Aí vinha uma carta explicando. Então... né? Quando você fala com todo mundo e ninguém resolve, aí você aparece lá no Reclame Aqui para dizer que a empresa não liga para você. Então, tá vendo? O que você faz com a vida das pessoas é ruim assim. Muitos revoltadíssimos. Eu, se fosse um diretor de call center e tivesse essa lição de moral, eu diria, bom, eu posso ter me perdido até agora, mas eu vivi na pele. Vamos lá, o que realmente eu posso fazer? A gente tem que ter esse tato. Não tem o case criativo, não tem aquela ideia mirabolante que não nasça na nossa relação com o outro. A gente costuma dizer que eu preciso sentir o cheiro das pessoas, o cheiro da rua, para conseguir saber como é estar na rua, né? Ninguém diz assim, eu tive uma ideia do nada, assim, né? Deus me iluminou e eu tive uma ideia que nenhum ser humano jamais pensou. É na relação com o outro, compartilhamento, a troca, o repertório. É muita leitura, é muito filme, é muito teatro, é muito outro, é muito diálogo. É muito ouvir quem eu não queria ouvir, é muito falar com quem eu não queria falar. A gente tem que estar como comunicador aberto para entender o que acontece no mundo e não o que acontece no meu mundo. Então, falar que você vai fazer comunicação, vou estimular consumo através de dados, se você não tem repertório, qualquer número é número. Você não tem capacidade de olhar para um número e falar, está estranho, sinto cheiro de algo errado aqui. Não é? Diga, Melissa, desculpa. Imagina, eu não quero te interromper porque sua fala está ótima. Empatia, né? A empatia, o olhar humanizado é imprescindível nesse processo, porque a publicidade não é exata, né? A publicidade é humana. Então, a gente precisa encarar o dado e a informação que a gente vai estar analisando com todas essas nuances e variáveis, né? A gente pode até ter uma hipótese que venha a ser comprovada, mas existem várias atenuantes aí. Exatamente. E aí, a gente tem uma expressão, e você até falou, Melissa, muito bem, né? Que é uma questão não exata. Nós estamos na comunicação, a comunicação não é exata. Só que nós somos ensinados pelo mundo que ou existe o certo ou o errado, né? Certo e errado está para as exatas. Para as humanidades, a gente tem mais ajustado, menos ajustado a uma determinada realidade, ou no extremo da discussão, ético e não ético. Então, ou a gente está discutindo se uma coisa é ética ou não é ética, ou a gente está discutindo se está mais próxima ou mais afastada de um dado contexto, cenário, cultura. Mas não tem certo e errado. Ou tem ético e não ético. Se eu tiver... Isso daí está errado. Ou tem algum problema técnico, ou está mais afastado de um contexto. Não é nenhum dos dois. Então, eu estou discutindo se é ético ou não ético, né?
Eu não estou nem dizendo de moral, e aí a galera da universidade, a hora que estiver lá na teoria da comunicação, na filosofia da comunicação, vira professor e fala, professor, qual é a diferença de ética e moral? Aí vai para lá, porque aqui, né? Ou depois me chama no Instagram, a gente fala de ética e moral, e inclusive dentro da comunicação. Mas não é o caso aqui. Só que eis a questão, eu preciso sentir o cheiro, o calor das pessoas para saber se elas estão comigo ou não, se eu estou com elas ou não. Né? Toda ideia parte de um conhecimento de mundo. Né? Eu ficar dentro da minha casa, e é isso que a gente se aflige muito nesse período pandêmico, porque ele dificulta o que a gente chama de serendipidade. E o que é a serendipidade? É tropeçar em algo que vai aumentar minha potência, minha alegria no mundo, que eu mal sabia que existia. É tipo tomar um sorvete de siriguela. Você fala, bem, o que é siriguela? Não importa, toma primeiro, depois você me diz se você gostou, e você diz, uau, e agora você vai descobrir que existe siriguela no mundo. Mas quando, do nada, na tua mente já apareceu o nome siriguela, vou procurar descobrir se tem sorvete desse nome. Não existe. É o contato com o outro que te faz tropeçar em algo que tem um momento epifânico na tua vida, né? E não é que não dá para acontecer isso no modo virtual, é que o contato com o outro, com a multiplicidade, com o contraditório, ajuda muito mais a gente a estar exposto àquilo que a gente não conhecia. E o virtual a gente sabe, eu estou aqui numa conversa, está desinteressante, eu entro já em outra aqui no paralelo, em outra. Ou seja, quando eu começo a ser confrontado ou apresentado para um mundo que me incomoda um pouco, eu posso pular de um link para o outro. Enquanto na realidade física material imediata, eu tô com o outro e a gente não vira para o outro e fala, tô achando esse assunto chato, eu vou ali no outro grupo, tchau. Né? A gente acaba a revelia sendo exposto a várias coisas e nesse momento, às vezes mais angustiados, às vezes gostamos mais, às vezes gostamos menos, mas nesse momento eu posso tropeçar em algo que me abre um novo caminho, que me traz novas ideias. Eu preciso disso para conseguir provocar as pessoas. Então, justamente olhando para a vida dos outros e tomando e coletando dados que eu consigo fazer coisas complexas, que aí eu dependo, por exemplo, o caso que a gente acabou de ver, ele é um pouco tecnicamente mais complexo, porque aí eu tenho um motor de busca que classifica, cataloga, vincula, tem um reconhecimento facial de pessoas, tem algumas questões da tecnicidade, da tecnicalidade do processo que podem ser difíceis, mas você como publicitário, você como comunicador, pode ser o demandante. Eu quero construir para a minha empresa um sistema que ajude as pessoas a avaliarem qual é o candidato melhor para o entorno delas. O que não tem ali, mas poderia ter, eu aponto a câmera do celular, aí ele já me diz se esse político tem projetos apresentados e aprovados para o meu bairro. E se a gente pudesse ampliar isso para todo político vereador? Olha a dificuldade de escolher vereador. Talvez eu acho que seja mais difícil de escolher um presidente ou governador, né? Porque na tua cidade eu não sei como é, mas em São Paulo a gente tem centenas. E vamos combinar, a gente olha as centenas, a gente não olha as centenas. Né? Eu não avalio 300 candidatos a vereador para descobrir quem realmente está mais próximo do meu universo, tem valores mais próximos dos que eu tenho. Como é que eu ajudo a tratar esse dado para que ele se torne informação para mim? Dos 300, eu tenho 10 para você analisar, Maurício. E dos 10, há uma chance maior de você gostar desses dois aqui, por esse motivo. Nos seus valores cruciais, eles atingem 93% de favorabilidade para as pautas que você defende. Quais pautas eles defendem que você é contra o que eles dizem? Essa. E aí você avalia. Transforme dado em informação e a gente começa a mudar com isso parte da realidade da nossa comunicação e a realidade cotidiana das pessoas com quem a gente quer dialogar. Então tem um segundo... Diga, Mel, desculpa. Imagina, só colocando o tempo, a gente, pelo roteiro, está previsto da gente ficar até 2h40, já é 2h32, mas assim, eu não quero te parar porque está maravilhoso. Boa, vamos lá. Ó. Tem um segundo case. Vamos dar uma olhada nessa solução simples que a galera da Almap chegou para Pedigree,
Porque todos nós já tentamos fazer uma foto ou uma selfie do nosso animal de estimação e todos nós já fomos muito frustrados. Vamos rodar esse videocase para a gente entender que nem sempre usar dado, transformar ele em informação, significa fazer algo tremendamente complexo. Às vezes é muito simples solucionar parte do problema que a gente tem na vida, né? Vamos dar uma olhada nesse case. Selfie. Selfie. Kelly, look at the camera. Drop low, get down. Come on up, let me see you shake it. Shake it. The Selfie Stick app uses unique dog facial recognition technology that's never successfully been done before. Facial recognition with humans is pretty straightforward. When it comes to dogs, it's a lot more complicated. There's lots of different breeds, their noses are in different places. The technology behind it is incredibly complex. Using the Stanford Dog dataset, we trained a machine learning network by feeding it thousands of images of dog faces. Then when the dog looks at the camera, the app puts a filter over its face. Eu podia ter tido, poxa, a gente faz isso com o bebê, não faz o tempo inteiro. Quem tem filho sabe, né? A gente adoraria aquela foto de família com todas as crianças olhando para o mesmo lado. Ou quando, antes da pandemia, quando a gente tinha que tirar a foto da turminha inteira na escolinha, e aí tem um fulano tirando foto e um monte de professora batendo palma, chacoalhando coisas atrás da câmera. Ou seja, o dado no mundo ele já existia, o comportamento no mundo já existia. Agora, como é que eu consigo colocar ele dentro de uma realidade que atenda a uma necessidade do meu público-alvo e atenda uma vocação do meu produto ou marca e seja funcional? Porque eu podia fazer de várias formas, eu podia criar um tipo de som, um som, um ultrassom que só os cachorros podem ouvir, e quando eu for bater a foto, ele chama a atenção do cachorro rapidamente, mas ele ficaria muito alerta. Não necessariamente com uma cara de extremo interesse, talvez de raiva, de preocupação, de susto, né? Então tem formas de fazer isso. Eu só consigo fazer de uma forma muito boa quando eu estou em contato com a realidade das pessoas. Então, dado e informação, a gente daqui hoje vai sair, se eu tiver que lembrar nada, mas lembrei uma coisa só, é que dado é qualquer coisa observável no mundo, armazenável, quantificável. Informação é o meu processo humano, intelectual, de aproximar dados para encontrar relações funcionais entre eles que me ajudem a tomar ações na sociedade sobre um problema específico, sobre uma comunidade específica, sobre uma necessidade específica. Então, daqui para frente, entrou numa reunião e falaram, nossa campanha vai ser baseada em dados, você diz em informações e diz, me conte o que você tem. E aí, se você sair de lá sabendo vários números, mas sem conseguir dizer conclusão ou aprendemos com isso que, é porque você ainda não tem informação. Você ainda só tem dados. E, sinceramente, nessa mais de década, eu acho que a grande maioria das reuniões das quais eu participei, que os números apareceram, saímos com muito dado e pouca informação. Então, cada vez mais, nesses últimos anos, nesses últimos 2 anos pandêmicos e um pouquinho antes, já era muito mais comum que as reuniões fossem baseadas em informação. E aí para quem lida já no nível dos CMOs, ou seja, dos grandes gestores de marketing das marcas, a gente já está muito acostumado hoje em dia a entrar com as informações e quando alguém diz, mas de onde veio essa tua informação sobre o mundo?
veio da união deste dado. Então, já está mais comum que a gente apresente o conhecimento, a informação e nem passe pelo dado. Porque nós já estabelecemos uma relação de confiança entre anunciante, parceiro e agência. Onde o meu cliente, o anunciante, já tem certeza absoluta que quando eu trago uma recomendação, eu estou baseado em informação e dado. Se ele precisar, ele me pergunta qual é o dado que está por trás da informação. Se ele não precisar, ele confia na informação que eu trouxe para ele. Então, não faça o caminho na apresentação de dado, logo informação, logo, vou fazer isso. Mas você precisa dessa jornada para conseguir trazer uma provocação realmente eficiente, realmente profunda para a comunidade que você vai abordar, para a marca que você vai cuidar, para o cliente que você está atendendo. Ok? Fez sentido? Mel, ocupei aqui, eu falo muito. Dizem que eu falo mais que o Homem da Cobra. Eu nunca conheci o Homem da Cobra. Talvez ele tivesse parado para falar comigo, eu falei mais do que ele foi embora. Mas se me deixar aqui, a gente fica até meia-noite. E vai ser incrível, vai ser incrível. Temos 1 minuto, né? Então, acho que eu já vou encerrando. Tem muitos elogios para você lá que no legal. chat. A gente fica muito feliz. Foi um prazer conhecer você. Prazer é meu, Mel. Tenho certeza que está sendo muito rica essa tarde para os nossos estudantes, para todo o Brasil aí que está acompanhando o Festap. Muito obrigada, Maurício. Obrigada pelo conhecimento. Obrigada pelos cases aí, pelo bate-papo. Obrigada, pessoal, que está assistindo a gente. Quer falar mais alguma coisa, querido? Só muito obrigado para todo mundo que está assistindo. E se vocês quiserem me adicionar nas redes, fiquem à vontade, Mauricio.Felício, principalmente no Instagram, que é onde eu tenho dialogado mais. E é um prazer estar em contato com vocês, e aí eu vou manifestar novamente a grande verdade para mim. Nenhum de nós sabemos mais do que os outros, a gente só conecta parte do nosso repertório. Às vezes com maior habilidade ou maior histórico do que algumas outras pessoas. Significa o quê? Conhecer vocês que estão me conhecendo também é aumentar a minha capacidade de conhecer o mundo. Então, mantenham contato sim, né? Me acionem sim, porque é através de vocês que eu cresço na nossa profissão e na vida. Então, é sempre um prazer, contem comigo. Um beijo, bom sábado, continuem aqui no Festap, porque a gente tem muita coisa ainda de conteúdo para a gente se provocar ao longo desse dia. Legal. Pessoal, produção, eu posso finalizar? É que meu Wi-Fi aqui no celular não está funcionando. E o melhor é, produção, eu estou me sentindo na Globo, no SBT aqui. Produção, tudo certo? Falem aqui no meu ponto. Boa tarde, pessoal. Então, bom Festap para todo mundo e parabéns aí a essa equipe maravilhosa que sempre está aí por trás, auxiliando e trazendo para os nossos alunos o melhor da publicidade brasileira. Obrigado mais uma vez, Maurício. Um abraço, gente. Beijo. Gente, vocês estavam muito Globo SBT no rolê agora, né? Falando deles, né? Falando neles, né, Lupe? Obrigado, viu, gente? Obrigado pelo papo aí, obrigado por trazer tanto conteúdo relevante e colaborar com todo mundo que está assistindo aqui.